nós orássemos e vamos ler a palavra de Deus. Renan, se você puder colocar aí João 21, de 1 a 14, o pessoal aí da mídia. Aí para nós, os irmãos poderem também acompanhar. Mas antes disso, vamos orar e colocar esse tempo também diante do Senhor. Pai, te glorificamos, Deus, porque pelo privilégio de servir o Senhor, onde a gente está, e de diversas maneiras, através dos planos, boas obras que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Te damos graça, Senhor, que o Senhor é bom, o Senhor tem bons planos para a nossa vida, e o Senhor quer nos usar para que a gente realize essas boas obras, e que essas boas obras tragam glória a Ti, elas possam glorificar o Teu nome. Nesse momento, Senhor, pedimos a Tua bênção para o texto que nós vamos refletir, pedir que o Senhor nos abençoe, nos encoraje, e para continuar caminhando junto contigo no dia a dia. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Você pode assentar, acho que o Renan vai projetar ali. João 21, de 1 a 14. João 21 é um momento muito interessante na vida logo após que Jesus havia ressurreto. Se você voltar no capítulo 20, Jesus já tinha aparecido para alguns discípulos ali no sepulcro, né? Incrivelmente, cada vez que Jesus aparecia, as pessoas tinham um pouco de dificuldade de reconhecê-lo de imediato. E ali no capítulo 20 nos fala também que eles tinham recebido o Espírito Santo ali, mas se você olhar, naquele momento era um momento ainda que os discípulos estavam confusos com tudo o que estava acontecendo, né? Muitas coisas aconteceram de repente, apesar de que o Senhor Jesus sempre estava tentando prepará-los, né, no que diz respeito ao que iria acontecer com Ele mesmo. E Jesus falava: olha, eu vou sofrer, olha, o Filho do Homem vai morrer, mas ele vai ressuscitar, olha, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos... Mas isso não entrava, né, na cabeça da maioria dos discípulos, e eles tinham ainda aquela expectativa, né, principalmente por causa das profecias do Antigo Testamento, que era o Senhor Jesus viria já como rei, estabelecendo um reino em termos de governo, e não um reino com o qual Jesus já havia falando que era um reino que iria começar por uma transformação de vida. E então eles estavam muito confusos, né? Então, nesse momento, né, que Jesus vai aparecer mais uma vez de maneira especial. Ele já tinha aparecido uma vez num quarto para alguns discípulos, já tinha aparecido para Maria, para o próprio Pedro, mas ali, naquele momento, eles estavam na praia e Jesus, então, iria aparecer mais uma vez para eles. E é interessante ver que o propósito, né, de Jesus, nesses momentos dele se revelar novamente com o corpo ressurreto para os discípulos, tinha um objetivo, um propósito, né, que era refocar, né, trazer o foco novamente para as coisas corretas para os discípulos. Para os discípulos, né, conseguir alinhar de novo a vida deles com o Senhor Jesus, e para que eles não ficassem tão, talvez, até desencorajados e desanimados com as coisas que tinham acontecido, né, recentemente, ali naquele momento que eles estavam vivendo. Então, vamos lá, o que o texto nos conta? Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, olha só quem estava lá, né? Vamos lembrar, quando for os nomes, tentem lembrar o que aconteceu, né, antes com esses homens, com esses discípulos. Simão Pedro, Tomé, também chamado Dídimo, Natanael, lá de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu. Lembram quem eram os filhos de Zebedeu, que eram chamados também filhos do trovão? Então, olha só, só gente boa, né? Eles eram pescadores também, lembra disso. E 2 outros discípulos anônimos ali, que não foram identificados, né, estavam ali. Então, Pedro disse assim: vou pescar. Então eles disseram: nós vamos com você. Entraram no barco, e naquela noite, né, aconteceu o inesperado, com tanta gente boa, tanto pescador bom naquele barco. O que aconteceu? Eles não pegaram nada. Ao amanhecer,
Passou todo o período da noite, deram um banho na rede a noite toda e não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam: não. Então ele disse: lancem a rede do lado direito do barco de vocês e vocês encontrarão. Curiosamente, então os discípulos eles lançaram a rede e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava olhou para Pedro e disse: é o Senhor. Então Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a 90 metros. Então se imagine que Pedro, não que ele foi se jogar para se afogar, ele saiu e foi ao encontro de Jesus, nadou 90 metros, que não é pouca coisa, mas ele é um pescador, deve ter sido na boa, para ele nadar essa distância. E então os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas 9. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Jesus já estava com a refeição pronta. Então Jesus continua e diz para eles: tragam alguns peixes que acabaram de pescar. Então Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. E embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Agora eles sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe, e essa foi a terceira vez que ele apareceu aos discípulos depois que ressuscitou dos mortos. O inesperado aconteceu. Se você pensar naquele momento, eles eram pessoas que, com exceção dos dois que não sabemos quem era, mas ali, Pedro, Tiago e João eram pescadores de carreira, vamos dizer, de profissão. Eles sabiam, eles estavam num lugar, eles não estavam num mar diferente, mas eles estavam no lugar que eles conheciam. E aconteceu justamente algo inesperado quando você tem essa combinação. Eles conheciam o mar, eles conheciam o barco, eles sabiam qual era o melhor horário para pescar durante a noite. Eles tinham a rede, sabiam manejar a rede, mas aconteceu o inesperado. Eles não pegaram nada. Quantas vezes você e eu, no seu dia a dia, na sua profissão, no seu ofício, na sua ocupação, você já passou momentos assim? De frustração, de tudo dar errado, de insistir, de tentar resolver um problema e você gastar horas naquilo lá e o negócio não funciona. Se você, tem alguns aqui, eu sei que mexe de informática, é a minha área também. E é incrível como isso acontece com certa frequência, de as coisas, de você saber, de seguir certos também procedimentos ou passos, e tem que acontecer e não acontece. E aí você tem gente esperando, você tem o sistema fora do ar, o cliente esperando, você tem um monte de coisa, tem que colocar no ar, e você vê aquela mensagenzinha que todos vocês têm coragem de chutar quem desenvolve o programa, que fica aquela ampulheta lá, girando na sua frente, tirando você do sério, tentando desenvolver sua paciência. Então, a culpa é da gente de TI. E é frustrante isso de você chegar naquilo lá. Você domina, você estuda, você faz certificação, Lucas? E chega lá e o negócio não vai. O negócio não anda. E é frustrante. Então, eu imagino, quando eu leio esse texto e vejo que os discípulos passaram, imagine a noite toda. Eu sei o que é isso. Talvez você já tenha passado por momentos assim na sua profissão que você se sente dessa forma. E os discípulos ali tinham alguns agravantes, vamos dizer assim. Se você pensar, Pedro, ele estava carregando ainda, talvez ele foi pescar para também espairecer. Pescaria, eu acho que não é a melhor coisa para espairecer a cabeça, porque é muito imprevisível, não é? Se você já ficou lá com a vara na mão, teve essa experiência, como é que aqueles seres que estão embaixo da água, de repente vão encontrar aquela linha com um objeto
ali com o anzol e você pegar. É muito imprevisível, né? Eu tenho a tendência de querer as coisas mais controladas. Mas, enfim, Pedro estava ali com o sentimento ainda de ter traído o Senhor Jesus. Né? De ter traído. Natanael estava ali, lembram, né? Pode alguma coisa boa vir lá de Belém? Jesus se revelou para ele. Ele estava, né? Puxa, pisei na bola. O próprio Tomé, no capítulo 20, né? Jesus se revelou a ele e falou assim, ó, vem aqui. Né? Você desafiou, né? Como diz, né? Vem ver agora aqui, ó, vem, toca. E ele fala, mestre. Então Jesus naquele momento ele está firmando a fé desses discípulos, e Jesus não desiste deles, ele vem naquele momento de frustração, vem reafirmar a fé de cada um deles. E naquele momento então, de tudo dando errado, né, que os pescadores, né, e estavam ali, o que acontece? Alguém da praia, que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, faz a pergunta, né, que o pescador não queria ouvir naquele momento. Depois de uma noite, você não pegar nada, a pior coisa que você quer é ouvir alguém que pergunte se está pronto, ou se você já terminou, e no caso deles ali, se eles tinham pego alguma coisa. E aí, pegou alguma coisa? Jesus lá da praia pergunta, está amanhecendo o dia. É interessante que eles, apesar de todo aquele tempo com Jesus, eles não reconheceram o tom da voz de Jesus. Né? Eles estavam a certa distância, estava amanhecendo, mas é interessante, eles não reconheceram, ninguém reconheceu. Né? E se tem coisa que quando você tem uma noite frustrante é muito difícil, né? Você na sua área, é alguém dar palpite, é ou não é? Né? E às vezes, né, na área de informática também, todo mundo, tem o Dr. Google, todo mundo sabe que resolve, olha, se você fizer aquilo A, B, C, vai dar certo. E acontece em todas as áreas, a gente sabe disso, e pescador, né? E aí vem alguém e fala, ó, joga a rede do lado direito. Gente, nessas vezes que eu mergulhei, eu não vi que peixe tem preferência de passar por um lado ou por outro. O peixe simplesmente nada. Né? Peixe não tem preferência se vai passar. Ele está nadando lá, eles não se batem. Né? Mas quando tem o barco lá, a gente olha assim, os peixes continuam nadando. Eles não têm preferência lado esquerdo, lado direito, passar pelo centro. Não tem esse negócio. Mas o que acontece ali é interessante. Jesus, e essa pessoa que é Jesus fala, joga a rede do lado direito. E o que acontece? O solavanco no peixe, do barco, e todo mundo tem que começar a pegar. Naquele momento que aconteceu aquele inesperado, então foi um gatilho na mente de João. E João foi justamente, talvez por amizade, ele pega Pedro assim e fala, é o Senhor. Aquela combinação de evento, que era realmente um milagre, era impossível de acontecer naquele momento, o mesmo mar, as mesmas pessoas, a mesma rede, mas eles tiveram a capacidade de obedecer, e no momento que obedeceram, aconteceu um milagre. De repente, aquilo deu uma luzinha na cabeça de João. Talvez ele tenha lembrado de Lucas capítulo 5, quando Jesus depois, usou o barco de Pedro, depois de uma noite parecida com essa, e falou para Pedro, queria usar o barco dele como púlpito, para ele pregar. E depois da pregação, Jesus fala, agora vamos para as águas profundas, e você vai jogar rede de novo. E Pedro fala assim, Senhor, pescador, desde criança, essa não é hora, né? Não é hora. Mas... E a gente sabe a história. E Pedro fala, sobre sua palavra, eu vou jogar rede. E o milagre acontece. O inesperado acontece. E ali, talvez, naquele gatilho, aquele déjà vu de João, ele fala, e antes que ele pudesse terminar, né? Todo mundo que estava no barco ouve o tchum. O que acontece? Pedro já está nadando, não fugindo de Jesus, mas agora ele está indo ao encontro de Jesus. 100 metros, tiro de 100 metros, né, 90 metros ali, ele sai em direção à praia. Deixa o trabalho tudo para os outros, né? Mas tudo bem. Ali ele vai até a praia, e ali na praia, quando eles reconhecem, Jesus já está pronto, preparado, com uma refeição para eles. Né? E... muito interessante notar nessa dinâmica deles, eles ouvirem a palavra e talvez falaram, pô, já fizemos tudo que tinha, né? Vamos jogar de novo mais uma vez? Enfim, eles jogaram, eles obedeceram. E ali, né, que para mim é muito interessante, a chave da questão é a presença de Jesus na atividade que eles estavam fazendo. É a presença de Jesus, no ordinário, no comum,
naquilo que era algo que eles dominavam completamente. O que fez a diferença foi eles reconhecerem Jesus naquele momento, né? A presença dele ali. Então não existe aquela coisa, não, Jesus é esse momento aqui, isso aqui é a parte espiritual. Quando você senta lá, ou você vai preparar uma aula, você entra na sua classe, você pega a sua ferramenta, caixa de ferramenta, você entra no carro para dirigir, ou você pega um processo para analisar, ou você pega a sua empresa para ver todas as coisas que você precisa fazer e gerir a sua equipe, a sua equipe. É ali que Jesus quer intervir. É ali, gente. É ali. E a pergunta é, quão sensível nós estamos ao Senhor depois de uma noite frustrante? Quão sensível a gente é à ação extraordinária de Jesus no nosso ordinário, ou naquilo que a gente faz melhor? Eu sei que tem vários professores aqui, naquele momento vocês estão preparando a aula, é ali. Ou naquele momento que a turma não responde, também é ali. Ou é quando a administração, o seu diretor pedagógico também tem diferença, né? Ou complica as coisas para você. Ou se você ora pelo seu chefe, ou ora pela sua equipe, ou pelos seus colegas de trabalho, é ali que Jesus quer intervir. E naquele momento, né, a rede não se rompe. Um peixe comum naquele mar é a tilápia. E olhando, pesquisando um pouco, ela pesa entre 3 e 7 quilos. Vamos dizer que pesasse 5 quilos, vezes 153. Eu sei que seu neurônio deve estar meio congelado agora, mas, né, se você multiplicar ali por 5, 153, vai dar quanto? 600 quilos, mais de 600 quilos, né? Pensa em arrastar agora esse peso de um barco até a beira, né? Eles não tinham motor, não tinha motor Yamaha, motor e tal, não tinha motor de polpa, né? Estava amanhecendo o dia, eles estavam cansados e eles tiveram que arrastar. E a corda não se rompeu. Incrível. É um milagre, né? E ali naquela ação divina. Então se você pensa que ter resultado, né, na sua própria força você tem resultado, Jesus trabalha com abundância. E a gente percebe isso nos milagres que ele fez. Eles passaram a noite e o resultado, 0. Mas quando eles atenderam a voz do Senhor e eles obedeceram, o resultado foi outro. Muitos estudiosos tentaram achar algum significado para 153, né? Não existe nada de simbólico nesse número, simplesmente o contraste que eles não pegaram nada e agora eles tinham 153, talvez mais de 500 quilos de peixe. E por que 153? Porque era também costume dos pescadores, é óbvio, eles pescam junto, o resultado tem que ser dividido em partes iguais, a não ser que tinha algum acordo, né? Então eles tinham que contar os peixes mesmo para ver quanto que cada um ia levar, né, como resultado daquele trabalho. Eles tinham famílias para alimentar, né? Então, se eu dei uma olhada na internet, né, o preço do quilo da tilápia está mais ou menos R$40. Então faz as contas de novo, né, os 500 quilos vezes R$40, eles fizeram um bom dinheiro naquele, né, rendeu bem. Né? Mas ali, o ponto da história, desse relato, desse encontro com Jesus, é que Jesus quer focar que eles continuem dependendo do Senhor naquilo que eles estão fazendo. Seja na atividade ministerial, seja na atividade ordinária. Né? Quantas vezes Jesus se meteu na vida de Pedro, digamos assim, né? Lembra naquele momento que eles foram confrontados pelo um cobrador de impostos e eles tinham que pagar, né? E Jesus falou, vai lá, joga, pega o primeiro peixe que se pegar, vai pegar 2 moedas, uma para mim, meu imposto, e outra para o seu. Você imagine falar isso para um pescador? Como assim? O senhor está me mandando lá e simplesmente, aleatoriamente, sem ver isca, sem nada, jogar lá e tirar, eu vou pegar um peixe e vai ter 2 moedas para pagar o imposto? É o extraordinário, né, interferindo no ordinário. E assim, em outros momentos, lembra-se do primeiro milagre registrado em João, quando estava na festa do casamento, acabou o vinho. E houve a multiplicação ali, o milagre. Quando
Jesus alimentou as multidões, de novo, os recursos eram mínimos, os recursos eram limitados, mas os recursos limitados na mão de um Deus infinito, né? Um Deus infinito, os limites estão para nós, na nossa perspectiva, e não para o Senhor. E ali, mais uma vez, uma intervenção e um milagre acontece. A chave é a presença, né? A presença do Senhor naquilo que nós estamos fazendo. Então, trazer para nós hoje, em 2022, o que nós, eu e você, precisamos colocar nas mãos do Senhor hoje, né? Estou disposto a obedecer ao Senhor? Talvez você está cansado, frustrado, com resultados negativos. Está disposto a jogar a rede mais uma vez? Está disposto, talvez, a ouvir o Senhor e vai lá, joga de novo, não desista. Vai mais uma vez. Mesmo contra a sua sabedoria e seu conhecimento, dizer, não, já deu o que tinha que dar, dali não sai mais nada, eu já tentei tudo, deu. Jogar a toalha, né? Será que você está disposto a tentar mais uma vez? Né? E é naquele momento de uma refeição, né? Muitas vezes o Senhor quer convidar a gente para uma refeição. Jesus precisava daqueles 153 peixes? Não. Mas Jesus queria conversar e queria tratar com o coração de cada um deles que estava com o coração confuso, e que acontece quando você está frustrado, quando você está disposto a desistir. E Jesus se importa com eles, Jesus serve os discípulos, Ele quer ter a comunhão. Né, você pode imaginar Pedro saindo aquela fumacinha quando ele saiu da água, porque ele nadou 100 metros e estava ali, talvez a água escorrendo pela barba, pelos cabelos, sentado, e ali a fogueira crepitando? Aquele barulhinho da fogueira, né? Assim, quando a gente põe grimpa aqui no sul, né? Aquele barulhinho gostoso, o cheirinho do peixe assado, com pão assado. Jesus serve eles, aqueles discípulos, e começa a conversar para conversar com eles. Eles têm um momento ali de comunhão ao redor de uma refeição, né? Nunca despreze uma refeição. Refeição é um momento muito especial, né? É um momento que a gente senta junto, é um momento que muitas coisas do coração vêm à tona e são compartilhadas ao redor da mesa. E é ali que o Senhor está conversando com eles, cada um com seus pensamentos que Jesus conhecia. Pedro, por ter negado, Natanael, né, por ter feito um comentário, né, meio inapropriado ali, e Thomas ainda, apesar que já tinha crido no Senhor, mas estava com aquela, poxa, eu duvidei, né, dele. E agora eles estavam ali, Jesus fala para eles, traz o que vocês pescaram, né? Jesus aceita o resultado do trabalho, daquilo que glorifica o nome dele. Jesus aceitou o resultado da pesca deles, envolveu, convida eles, venham comer, né? É isso que o Senhor convida a gente, venham comer. Venham, eu quero trazer vocês, alinhar vocês de novo com o meu coração. É o que o Senhor está fazendo ali com eles. Jesus, agora aquele momento, início, eles não reconheceram Jesus. Agora eles sabem que é o Senhor. Jesus se aproxima, e aquele gesto de tomar o pão, de dar a eles, certamente, né, que assim como aconteceu com aqueles que estavam lá no caminho de Emaús, também tiveram aquele percepção, é o Senhor, e eles ficam, poxa, como é que era? E a gente não tinha reconhecido que era o Senhor. E naquele momento, em meio a memórias do passado, dos fracassos do passado, Jesus, a gente sabe que Ele vem ali e vai reafirmar e vai dizer, eu estou com vocês, né? Deixe eu entrar no ordinário de vocês. Não me excluam, né, da vida de vocês, do dia a dia. Então tem esse movimento, né, dos discípulos não reconhecerem, de reconhecerem e saberem que é o Senhor. E assim é na nossa vida. Momentos que às vezes a gente tem dúvida do Senhor. E o Senhor vem ao nosso encontro. E Ele quer nos dar provas e quer que a gente creia nele e que a gente não duvide do agir dele, né? E o texto assim é uma transição, né, para aquilo que Jesus vai fazer na vida de Pedro de uma maneira especial, mas o nosso foco hoje aqui é só essa parte em que Jesus, nesse momento, ele traz e vai ao encontro da necessidade dos discípulos para reafirmar a fé deles.
e o que Ele queria fazer através da vida deles. E é assim, irmãos, com a nossa vida. E hoje, nesse tempo que a gente celebra, e vamos celebrar daqui a pouco juntos a ceia, é um tempo de nós, de novo, talvez, estar mais atento ao que o Senhor está nos falando, trazer a nossa realidade aqui, o Senhor, no nosso dia a dia, e para deixar Ele agir naquele momento e a gente depender mais do Senhor. É um momento de celebrar aquilo que Ele está fazendo na nossa vida, o que Ele fez, o que Ele está fazendo e a expectativa do que Ele ainda vai fazer e do seu retorno. E que a gente, nessa celebração, nossa fé no Senhor possa ser amadurecida no dia a dia. Amém. Obrigado. Vou passar para o Lucas de novo. Passar a bola aí. Fica aqui, Júnior. Eu queria chamar os filhos do Júnior. Queria pedir para o pastor Horst estar orando. Estão retornando, né? Semana. Amanhã estão retornando. Então vamos colocar em pé, irmãos. E tenho certeza que Deus falou contigo, né? A presença dele está aqui. E vamos orar para essa família, né, pastor? Abençoando eles. Estenda a sua mão. Vamos estar orando por eles. Querido Deus e Pai Celestial, te louvamos e agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida dessa querida família, nossos irmãos, e por tudo que o Senhor vai fazer ainda, Pai. E nesse momento, Senhor, nós como igreja, nós abençoamos a vida do Júnior, da Karen e de seus filhos. Em nome de Jesus. Eu convido a igreja a dizer: queridos irmãos, nós vos abençoamos. Em nome de Jesus. Que o vosso ministério possa ser profícuo, bem-sucedido, em nome de Jesus Cristo. Amém.